Quando surge palestrinos e palestrinas, beleza? A câmera tá na cara aqui da bolacha. Por aqui, Dib, Porconeta Verdão. E aí, firmeza total? Pois é o seguinte, hein? Essa semana aqui vai ser um pouco mais lenta, mais demorada, porque não temos Palmeiras no meio da semana. Palmeiras joga só no sábado, às 18 horas, lá na Arena Barueri, contra o Poçante Mirassol. Essa semana é uma semana de rescaldo depois do jogo de domingo, né? Contra os Gambá. Aquele empate modorrento. Inclusive, ontem falamos bastante na live do Sinal Verde CEP, né? Que tivemos ontem à noite. E aí vão passar essa semana, né, tentando digerir, né? Tentando digerir isso para saber o que aconteceu. Que o Palmeiras, numa situação que estava daquela, amassando os Gambá, amassando. Nós amassamos o Gambá. Primeiro tempo, parte do segundo tempo, e depois a gente dá aquele empate modorrento. Pô, depois de um jogo eletrizante, né? De a gente ver realmente o nosso ataque funcionando ali com o Endrick, com o Flaco Lopes. O Endrick, pelo amor de Deus, o Endrick que eu tinha apostado as minhas fichas que ele não ia jogar, porque o Abel tava dando toda a deixa de que não ia colocar ele para jogar, por causa do retorno dele, enfim, não ia colocá-lo para jogar. Colocou para jogar, fez gol, ainda rendeu dinheiro ainda pro Palmeiras, né? 13 milhões, mais ou menos isso aí, que é o gol que ele marcou, a meta cumprida, né? No contrato dele com o Real Madrid. Ainda fez um baita gol, não conseguiu fazer outros também. Era para ter feito algum outros gols que ele acabou perdendo, mas ok. Ali o nosso ataque, isso mostrou que o nosso ataque realmente está começando a calibrar o pé, porque o Flaco Lopes também teve três oportunidades ali que eu enxerguei, ali três oportunidades, também não conseguiu concluir, mas fez o gol de cabeça. O Flaco tá realmente voltando aí voltando não, né? Ele tá já começando a ter um nível muito bom, né? De aproveitamento ali, seja de cabeça, agora melhorar ali a pontaria, né? No pé também, porque teve aquele primeiro gol que o Endrick passou para ele no primeiro tempo e ele pegou de frente com o Cássio ali, era só ele dar né, dar aquela quebradinha na coluna do Cássio, assim que o Cássio já tava virando aquele Cássio dinossauro, aquele tamanho todo, ele ia cair, ele não ia voltar, mas enfim, fizemos os dois, aí depois entregamos o empate, né, numa mexida errada do Abel. O Abel mexeu errado, não dá para entender. Não dá para entender o que passou na cabeça dele recuar o time contra o time dos Gambá, que já estava totalmente bagunçado, totalmente perdido. Era para ter enfiado uma sacola ali de 5, 6, saído ali tranquilo contra os Gambá. E aí a gente colocou ali, fez a mexida, tirou o Flaco, tirou o L, que a gente recuou o time, e aí naquela falha do Piquerez ali, que não matou o cara ali embaixo, ali na lateral, que não fez uma falta, enfim, não tirou a bola para escanteio, deixou o cara cruzar, e ali um pouco vacilo do Naves também, sobrou essa bola na frente ali do Yuri Alberto ali, que fez aquele gol modorrento. Depois também teve aquele gol de falta bizonho, né? Aí do Everton ali naquela falha que ele achou que a bola ia bater ali na trave, ia sair, e foi para dentro do gol. Entregamos feio, feio, e eles estão comemorando o empate hoje e vão comemorar o empate semana inteira. Inclusive, eu vou colocar agora aqui para vocês um vídeo aqui. Veja só o que o Mauro César tá falando deles aqui, ó. Ó, acho que eu vou colocar aqui desse lado aqui, ou desse lado aqui, mas dá uma olhada aqui que vocês vão ver, né? Assiste aí depois eu já volto pra gente resenhar mais um pouquinho, beleza? Vê aí, ó. Foi muito superior, sem jogadores importantes, né? E deveria ter liquidado o jogo. Né? Tem um levantamento que o Al fez, assim, que vou passar aqui um pedacinho dele, que diz o seguinte: isso aqui é chocante. Eu até escrevi no meu blog que foi uma vitória desses jogos todos recentes, né? 15 jogos, uma vitória do Corinthians, tá? Isso é o número de vitórias menor do que, por exemplo, Flamengo e Vasco. O Vasco ganhou 2 vezes do Flamengo. Botafogo, em 15 jogos, ganhou 2 vezes do Flamengo. Perdem a maioria das vezes do Flamengo, mas ganharam 2 vezes. O Corinthians só ganhou uma do Palmeiras. Uma do Palmeiras. E aí tem um outro detalhe. Nesse recorte de Vasco e Botafogo contra o Flamengo, você encontra o pré-SAF, quando ainda não havia grandes investimentos. Pelo contrário, eram times que foram para a Série B. O Corinthians, desses 15 jogos contra o Palmeiras, nunca teve um time baratinho. Nunca, nunca. Sempre teve investimentos. E agora tem de novo. O Rodrigo Garro, que fez o gol de empate, outra numa falha do Everton, custou 5 milhões, vai custar, né? Que ainda não pagou tudo, né? 5 milhões de dólares. O Pedro Raul, que está lá fora de combate, custou a mesma coisa.
O Poçante Mateuzinho, que ontem entrou, teve a dificuldade para dominar a bola, mas o pessoal vai se acostumando com o tempo, custará 4 milhões de euros ao Corinthians. E por aí vai, fora a multa do Mano Menezes, etc. É claro que o resultado, pelas circunstâncias, para o torcedor, ele tem uma relevância grande, ele vai comemorar muito, e tem que comemorar, foi realmente uma reação espetacular, foi mesmo heróico, com menos 2 jogadores, evidente que foi heróico. Só que hoje é o que resta ao Corinthians no confronto contra o Palmeiras, isso é um fato também. Comemorar o empate em circunstâncias adversas como se fosse uma vitória, porque o Corinthians não consegue ganhar do Palmeiras. E isso não é casualidade, não é tabu, não é nada disso. É porque existe uma diferença entre os times. E eu acho que o Palmeiras tem sim um time forte, tem jogadores bons e é um time competitivo, tanto que ontem foi muito superior, mesmo com essas baixas. O Endrick até entendia a saída, porque me parece que ele sentiu alguma coisa, né, na coxa esquerda ali, até arregaçou ali o short e tal, saiu fazendo lá um sinal, mas o Flaco estava ok, né? E é um jogador que, até nesse final aí, nessas circunstâncias que o Danilo citou, né, de jogar a bola por cima da barreira, você ter um camarada como ele ali seria importante. Eu acho que ali me deu a sensação de que foram trocas feitas ali, especialmente a do Flávio, claro, porque não foi lesão, uma troca naquela, o jogo está encaminhado, vou poupar um pouquinho de fato o meu artilheiro, o meu goleador do momento, que é o Flaco Lopes, que finalmente está dando retorno, porque finalmente teve sequência também, né? Antes, esse rapaz nunca teve oportunidade. Então o Navarro jogava e ele ficava de fora. Era Navarro, Breno Lopes, e ele não entrava. Nem ele, nem o Endrick. Depois começou a entrar o Endrick, resultado campeão brasileiro, e agora o Flaco está jogando, tem feito os gols. Assim, foi uma pichotada do Palmeiras, né, gente? Porque por mais que o Corinthians tenha lutado, tenha aproveitado, feito ali meio que achado 2 gols, o jogo está totalmente nas mãos do Palmeiras e ter a oportunidade de jogar aqueles minutos finais, e teve, né? Com um goleiro que não é goleiro lá na meta, e totalmente sem noção. Você viu aí que o Mauro César falou, né? Pois é, então, o Mauro César falou. Corinthians aí todo acabado, todo destroçado, seja em campo, seja financeiramente, administrativamente, horrível, horrível. E nós entregamos para eles, né? Esse empate ontem que eles estão comemorando como um título. É lamentável, hein, os gambá? Time da a marginal sem números. Mas tá bom, vai. Vida que segue, toca lá a pelota. Era só essa resenha. Palmeiras sábado agora contra o Mirassol, então vamos ficar aguardando. Palmeiras está bem. O jogo contra o Santo André foi bom. O jogo contra o São Bernardo foi bom também. Melhoramos bastante, né? Com o time C contra o São Bernardo. Time C contra o São Bernardo jogou muito bem. E também contra os Gambá nós jogamos muito bem. Tirando esses vacilos, vamos para frente, né? Vamos olhar para frente, vamos ver o que tem aí para nós aqui. Que esses erros não se repitam, né? Que eu acho que principalmente erros aí do Abel aí, né, mexido? O Abel tem sido a mãe dos clássicos. O Abel, mãe dos clássicos. Mas vamos embora, né? Portugal ainda tem crédito aí. Um grande abraço aí. Fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o seu like, sua curtida, seu comentário aí. O que você achou. Fui.